Se tu perguntar quantas pessoas, eu não sei. Eu não fiquei... mas entre aspas, o presidente e o Raí. Devia ter mais. Sim, Devia ter mais mas assim, as figuras centrais do futebol, o Leco e o Raí, né? As vozes mais ativas, esses estavam, né? Facincani, é fácil. O Lugano estava viajando na demissão, fácil. né? Nem estava no Brasil. Nós vivemos o outro lado. Eu nunca fui dirigente, mas a gente foi jogador. E a gente viu acontecer isso um monte de vezes. O que ia acontecer para o São Paulo? O ano do São Paulo estava definido. Não ia ser campeão e ia para a Libertadores. Mais ou menos, hein, Edmundo? Não, Teve um momento... peraí. É fácil, no Corinthians não chegava... Peraí, olha só, Calheiros, os resultados depois foram ruins com Jardine. Edmundo, é que o Santos e o Atlético Mineiro patinaram. Os resultados foram ruins com o Jardine, mas o dirigente, o presidente, não estou nem culpando o Raí não, porque o Raí é funcionário. O dirigente, ele quer dar uma satisfação. Mandar o Aguirre embora é dar uma satisfação, é um fato novo. Para o torcedor. É um fato novo para o torcedor. Porque se o São Paulo não vai ser campeão e ele vai para a Libertadores, porque ninguém acreditava que o São Paulo ia passar mais 5 rodadas sem vencer. É um erro. É um erro porque você não é legal com um profissional que foi dedicado, que trabalhou e que... Isso que você está falando, Edmundo, vem o que eu acho. Eu acho assim, a minha decisão era para preservar até o Raí, o presidente. De não tomar essa decisão. Não mudava nada. Não mudava. Então, praticamente, você joga tudo fora do seu trabalho. Do que você pensa, do teu raciocínio, do trabalho, de não tirar treinador. Porque se falar, não, São Paulo, quantos treinadores teve? 2, 3 com o Jardine no final. Quer dizer, poderia ter terminado com o Aguirre. Essa era a minha opinião. Mudaria. Não mudaria muita coisa. Verdade. Eu acho, porque era muito do Jardine praticamente também, que é um ótimo treinador. Não teve tempo, né? Tá iniciando agora de trabalhar, porque eu joguei domingo, quarto domingo. Você não tem tempo de trabalhar. E isso prejudicou. Agora, isso pesou. E por isso que a gente tomou muita... Na tua saída também? Não, a minha saída já foi antes. Antes do Aguirre. Ô, Ricardo, você falou agora há pouco que o Aguirre tem muitas virtudes e alguns defeitos. O que no trabalho do Aguirre, por exemplo, na sua visão de futebol, não te agradou? Não, se você pudesse conversar com ele... Eu conversei, não é que tem muitos defeitos, eu acho que ele tem muito mais virtudes. Sim. Isso eu digo para ele e para qualquer treinador, né? Eu tinha confiado mais na base. Eu insistia no Luan. Eu insistia no Edinho. Eu insistia em colocar os garotos. Eu falava nas reuniões, não tenham medo. Aliás, quando eu falei do Elinho lá no CRB, era o Paulinho Boia. Paulinho Boia. Houve um mal-estar? Houve um mal-estar, de fato? Não, o mal-estar que... Isso era uma opinião minha. Teve um episódio, surgiu uma informação nos bastidores do São Paulo, que no período da recuperação do Everton, período final, o Aguirre tentou antecipar a volta dele e teria acontecido um mal-estar da comissão técnica com o departamento médico. Isso de fato aconteceu? E por que o Rodrigo Caio ficou tão irritado no período do Aguirre, e quando o Aguirre vai embora, ele chega a dizer que quando estava recuperado, ele teve que aguentar jogador improvisado no setor dele, ele não pegou nem banco. Teve algum problema do Aguirre com o Rodrigo Caio? A reclamação do Rodrigo Caio tem razão, tem fundamento? Não, se tem fundamento ou não, ele deu a declaração dele. Ele deu a declaração dele. Em relação ao Everton na lesão, não, é claro que um jogador, você começa a perder jogos, você se preocupa, um jogador como ele, que era o grande destaque junto com o Diego, com o Nenê, né, e você tentar recuperá-lo. Mas isso houve uma pressa. Todo dia eu passava no departamento médico, eu conversava com os jogadores, não teve nada disso, o que houve é uma nova lesão. A gente achava que ele estava bom. Ele disse, não, estou bem para o jogo. Você também tem que confiar no jogador e ele voltou a sentir. Enquanto a Rodrigo Caio, ele foi taxativo, ele não gostou do que aconteceu. Não é improvisação, que não houve improvisação. Ninguém tirou um volante para colocar de zagueiro. Para mim, na cabeça do Aguirre, ele era o quarto. Ele era o quarto zagueiro. Tinha 3 zagueiros. Né? O Arboleda, o Anderson Martins e o Bruno. Sim. E que os 3, quando o Rodrigo, eu digo mais... Todo mundo fala, é claro, do Nenê e do Diego. Para mim são 2 fenômenos. Para mim, eles fizeram um bom ano. Houve uma queda, como eu te falei, de alguns jogadores. Mas assim, eu acho que o grande sustentáculo do São Paulo foi os 3 zagueiros. Eu não quero falar aqui que o time não jogou bem ou mal. Mas a zaga do São Paulo esse ano, os 3 zagueiros, foram espetaculares.
E no final, ainda houve uma queda do Anderson Martins. Sim. Que eu falei para ele antes, você precisa render mais, tudinho. Agora, os 3 zagueiros, em grandes momentos, No geral, foram realmente. fundamentais. Realmente. São Paulo trocava e mantinha o padrão. Esses 3 jogadores. mantinha E o o Rodrigo desempenho. Caio ficou 3 meses sem jogar. É. Eu acho um belo jogador o Rodrigo Por isso que Caio. ele virou o quarto pra mim. Exatamente. Ele tava jogando quando Por isso que era ele virou titular. quarto. Agora, a sua queixa foi do treinamento, houve um treinamento, e se eu não me engano, nesse dia eu estava, acho que eu estava no médico, eu fui falar com o nosso médico, e ele se irritou lá no treinamento, porque o Aguirre não colocou, ele achava que poderia ter jogado com os 3 zagueiros ali, e ele ficou chateado. Uma coisa normal que eu entendo. Entendeu? Eu entendo. Agora, o Aguirre, da minha concepção, ele era taxativo em dizer que o Rodrigo foi 3 meses sem jogar. Né? Se acreditou na Copa do Mundo, e te digo mais, eu acho que com a sua declaração que ele deu, para mim, hoje, eu gosto dele, e eu falei muito com ele. Para mim, o São Paulo tem que tomar uma solução em relação, não é nada, mas é emprestar ou tentar vender o Rodrigo. O Rodrigo precisa sair. Tudo de ruim, na entrevista ele fala, tudo de ruim que acontece em São Paulo sou eu. Tudo de ruim, ele fala isso. Ele triste, ele fala triste. E é um belo jogador, um jogador que o Tite adora, um jogador de seleção brasileira, um jogador que pode ter um mercado muito grande. Então, até a saída dele, eu acho legal. Agora, Não eu te tiveram pergunto uma propostas coisa. quando vocês estavam lá? Teve uma proposta um time espanhol. Raio Vallecano? Não. Raio Vallecano? Seria uma furada. De São Sebastião, é o É o Sociedade? Real Sociedade. Se eu não me engano, do Willian José. 14 milhões de euros. E o Rodrigo não quis ir. Essa é uma questão que eu gostaria de levantar. Quando o Lucas Lima arrebentava no Santos, veio proposta do Porto, da Rússia, da China, e ele insistia que tinha que jogar num gigante europeu, né? Barcelona. Botou na Madrid. cabeça isso. Botou na cabeça. Você acha que o Rodrigo Caio ficou com essa mesma ideia depois do título da Olimpíada de 2016, da convocação para a seleção brasileira, o prestígio com o Tite? Ah, não, só saio daqui, porque 14 milhões de euros por um zagueiro é excelente. Claro. O que eu acho, Edmundo, não é nem isso. Ele poderia ter ido, pode ser na cabeça dele, mas assim, ele tinha chance de ir para a seleção brasileira. Se ele não machuca, o Tite adora o E queria Rodrigo ficar Caio. por perto. Ele queria ficar por perto. Eu mesmo, em 93, quando eu saí do Real Madrid, eu tive uma chance para estar na Europa. Falei, eu vou voltar. Aí fui para o Santos e vim para o Vasco. Fui tricampeão e voltei à seleção. Eu acho que você tem que pensar em algum momento, eu não era garoto, já tinha 31 anos já, 31 anos, mas assim, ele eu acho que pensou, eu vou ficar aqui, eu vou bem, vou ser convocado. E aí, é claro, você pensa numa coisa maior. Não é desmerecendo, né, Edmundo? Você tem razão, é plausível. Plausível você de pensar, não, eu vou pensar numa coisa maior. E ele tem bola para isso. Uma prova disso é que eu conversando mesmo com a comissão técnica lá da seleção, ele acha que o Rodrigo Caio foi um dos destaques, e para mim também, na medalha de ouro lá do Brasil na Olimpíada. Ele jogou muito aquele campeonato. Então é um jogador que tem mercado, um bom jogador, mas tá pesado para ele. Eu chego ao absurdo de dizer, não sei se a palavra é essa, de dizer que ele conseguiu jogar melhor na seleção do que no São Paulo. Faz sentido. Quando jogou na seleção pré-olímpica, ele era titular e ele jogou, de fato, muito bem. Bom, o Edmundo, já falamos aqui muito do Aguirre, já falamos aqui do Rodrigo Caio, do Nenê. Agora, tem um assunto também que o torcedor do São Paulo está muito curioso. Porque você falou, né, Ricardo Rocha? Foi na reta final da temporada, na reta final do Campeonato Brasileiro, o São Paulo coloca o André Jardine interino. De onde veio a convicção de, em tão pouco tempo, já efetivar o André Jardine para a temporada 2019, um ano de Libertadores? O Jardine quando a gente chega no São Paulo, a ideia era trazer uma pessoa da base para fazer esse trabalho. E Jardine ganhou muitos títulos na base. E o São Paulo sempre fez trabalho com a garotada. Com essa garotada de alto nível, garotada, você pegar acho que no último mês agora, no mês de dezembro aqui, em novembro, São Paulo ganhou 4 títulos, disputou mais 2, Sim, final sub-17, enfim, então é uma base forte. Então Jardine é clube formador. Clube formador e comprador também formador. E o São Paulo, ao longo desse ano, foi preparando Jardine.
Se tu perguntar, era para ser agora? Talvez não. Mas ele se sentiu preparado, o presidente conversou com ele, o Raí, né? E ele se sentiu preparado. Não, estou preparado. Então, a escolha é do Jardine. A escolha é do presidente, a escolha é do Raí e de todos nós que estávamos lá. Porque eu acho que a pior coisa do mundo em relação a treinadores de clubes grandes é o seguinte. Você perde um treinador, vamos dar uma resposta para o torcedor. Aí contrata por contratar. Aí é complicado, amigo. Aí você... É o Edmundo. Aí você fica com 4, 5, 6, 7... Você vai acaba sucumbindo à pressão externa. Ok. A gente discute muito aqui, o programa são 2 horas e meia. Vamos. Então a gente discute, debate, para tentar. Eu sou completamente contra a demissão de treinador. Por quê? Com 3 meses, com 4 meses, não dá para você ver um trabalho, você vê resultado. O campeonato estadual, você ganhou, não vale nada, mas perdeu é uma crise geral. É verdade. Essa é uma grande verdade. E não consagra, mas derruba. Ele não consagra, mas derruba. Então, assim, a pergunta é o seguinte: você acha que a diretoria vai dar respaldo para que ele desenvolva um trabalho ou o futebol não permite isso? Não permite isso e no Brasil é mentira. Quem fala isso, a maioria... Deixa eu te falar uma coisa. Eu vi essa semana, né, o atleta paranaense, nem ressaltando, né? O treinador, né? O jovem treinador que está fazendo o belo nome, Thiago. Mas olha a entrevista de 8 meses e 9 com o Fernando Diniz. Ele terminou o ano Era o maior de todos, o Fernando Diniz. Era o maior treinador do mundo quando iniciou, tocando, futebol maravilhoso. Desculpa te interromper, tem uma frase do Paulo André que me impressionou. Paulo André já tem uns 35 anos. Sim. Trabalhou com muitos treinadores, multicampeão no Corinthians. Ele falou o seguinte: tudo que eu vivi até aqui, eu vou esquecer porque não era futebol. Futebol eu tô vendo hoje com o Fernando Diniz. Exato. Exaltando o que você está dizendo. Aí, Edmundo, é o que eu falo. O Jardine pode fazer um grande trabalho ou não. Na realidade é o seguinte, eu aprendi no futebol já há muitos anos e agora no São Paulo. O futebol, ele não tem mentira e nem tem verdade. A única verdade se chama vitória. O resto é ilusão, mentira pro torcedor, porque o primeiro a cair, você foi pontual e dizer que o primeiro a cair não são os jogadores, é o treinador. É melhor tirar um do que tirar 20, 30. E quando o Atlético Paranaense inicia o discurso, pode perder que a gente está com ele e não segurou, porque é mentira no Brasil, não segura. Então, eu torço pro Jardine, ele conhece a garotada. Mas você imagina, gente, não quero que aconteça. Perde o Paulista, não classifica na Libertadores. A Libertadores até antes, né? Paulista vai ter fevereiro. Não, sim. Fevereiro. Ele pode não avançar a fase de grupo. E eu acho ele um ótimo treinador, um garoto jovem que pode seguir sua carreira. Mas não há paciência. Não há. Futebol brasileiro não há. Então, o maior exemplo disso, de quem andou na contramão, é o Corinthians, André Santos e Tite. Na eliminação pro Tolima, tava tudo arrasado, né? A terra tinha acabado pro Corinthians. Eliminado com Ronaldo, com Roberto Carlos. Pro Tolima, desconhecido, que aliás está na Libertadores de 2019, hein? Tolima tá de volta. Cuidado quem for enfrentar. E o Corinthians ganha o Brasileiro, ganha a Libertadores, ganha o Mundial. Olha aqui, o Andrés, ele bancou. O Andrés foi na contramão. Mas agora, nesse ano, não bancou o Jair, que ele trouxe. Então, não era sempre assim. Porque ele trouxe o Jair... Quem trouxe? O Andrés? Não foi? Ele trouxe... Porque, teoricamente, o Jair viria em 2019. Aí o Osmar Loz, que ele bancou, deixou o Carille ir embora. Não, Osmar Loz, importante é o Corinthians. Aí, pancada daqui e dali, olha, não dá. Vamos antecipar, Jair, vem. E não deu também. Então, esse trabalho... Você sabe que hoje em dia... As verdades e mentiras se misturam. Em muitos clubes tem empresário que não anda sugerindo. Então, eu queria só entrar num ponto aqui com o Ricardo, porque a gente está falando de verdades e mentiras do futebol. Uma verdade que para mim é uma mentira é quando se estabelece o teto. Não, aqui a gente só vai pagar... O Corinthians mesmo falou isso agora, a gente só paga até 300. Não pago mais que 300. Aí a bola começa a não entrar, que é a verdade do futebol. Se a bola não entrar ali, ó, não é o VAR não, é só o gol, não fecha não. Não entrou na casinha, acabou. O 300 vira 500, vira 1 milhão, você se desespera e se endivida. Como é que faz para controlar essa pressão que vem externa? Porque, vamos dizer, no São Paulo, ele olha o time, aí ele vê o Palmeiras milionário, contratando todo mundo, fazendo reserva de mercado. Tirando do São Paulo, tirando do Corinthians, não vai usar, mas tá aqui de badasa. Como é que faz para controlar isso, Ricardo?
Bem, esse controle ele vem de vários aspectos. Antes da minha saída, eu conversei com o Raí e falei, contratações elas são importantes, tá? Quando Edmundo fala do Vasco, eu falo do Vasco quando eu joguei, tá? Do tricampeonato, você pode ter milhões em dinheiro, mas se tua base com qualidade vir forte, ela pode atropelar o dinheiro. Porque tem um coração, tem um que saber, ele sabe o que é o Vasco. Mais do que ninguém. Quando ele teve meu prato de comida, eles podem ter. Isso foi aconteceu comigo. Até esse ano a gente comemorou agora no início, né, de dia 13, agora 14, e o Santa Cruz fez 35 anos de um tricampeonato nosso, de um tri-super campeonato que a gente ganhou, e ali foi arrancada de alguns garotos. Então, quando eu falei isso na minha saída, eu falei, aí, só tem uma maneira, porque não adianta. O torcedor de São Paulo, ele volta às vezes a falar, não, mas a gente ganhou tudo. Gente, calma. Quem tem hoje uma condição em contratações, Palmeiras e Flamengo. Não é que o São Paulo não vai ter. São Paulo tem, dentro das suas limitações. Sim. O Palmeiras não tem limitação. O Palmeiras não tem. Tem um patrocinador que chega lá e diz, traz. Pede, vem. Eu faço. O Flamengo se organizou fora de campo. A grande gestão do futebol brasileiro, para mim, se chama Flamengo Futebol Clube. Porque não teve ninguém para ajudá-los. Teve o amor da camisa, pessoas trabalhando. O Palmeiras teve também um grande torcedor. Eu gosto da gestão do Grêmio. Também, melhorou. Não, o Grêmio melhorou. O Grêmio muito. Arrecada menos do que Flamengo e Palmeiras. Não, excelente. E com o time mais barato, ganhou mais. Não, ganhou. Mas é isso que eu digo. Mas tem gestões que a gente fala, Flamengo, né? Então, esses clubes, mas o Grêmio, ele foi ganhando, foi contratando, foi mantendo uma base de um treinador. Então, o que falta ao São Paulo é ter essa paciência do torcedor. Está muito carente em título, tá? Aí perguntaram, vocês estão muito acomodados. Você acha? Eu te pergunto, o Edmundo vai para o Vasco, vai ficar 10 anos como São Paulo sem ganhar. Tem alguém mais insatisfeito do que ele? Pergunta a ele. Eu ganhei brasileiro, ganhei paulista, Raí ganhou mundial, Lugano ganhou mundial. Ninguém estava mais irritado do que a gente. A gente sabe o que é ganhar. E quem colhe mais os frutos é quem ganha, né? O maior beneficiado, porque o torcedor, ele vibra, ele comemora, ele tira sarro de um amigo, mas se o time dele perder e for rebaixado, ele não vai mudar. Os profissionais envolvidos ganham muito com aquilo ali, é quem mais quer ganhar. Né? Agora, precisa ter um equilíbrio, isso aí. Precisa ter paciência. É claro que a gente não quer ver, ninguém quer ver o São Paulo 10 anos sem ganhar, não quer ver o Vasco X anos sem ganhar, Fluminense. Por isso que a gente acredita que existem 12 gigantes. Mas agora falando de organização, o São Paulo ganhou uma queda de braço com o Flamengo, que está super organizado na contratação do Pablo. São Paulo é forte. Né? Aí a minha pergunta é o seguinte, o Pablo vai assumir a camisa 9, embora ele jogasse com a 5 lá no Atlético Paranaense. E o Diego Souza vem para jogar mais recuado? Não. Eu particularmente, eu não estou mais no São Paulo, eu acho que o Pablo, ele faz a função de segundo atacante. Mole. Você pode colocar Diego Pelo lado? Pelo lado ou até como meia. Ou por dentro, né? Ou por dentro. Se aquele homem de chegada, ele pode sim fazer isso. Então é um jogador que vem ajudar isso que você fala em relação ao São Paulo. O São Paulo é muito forte. Eu voltei ao São Paulo agora, é claro que tem muitas coisas que eu acho que tem que voltar a melhorar no São Paulo, mas assim, a sua torcida abraçou o time, a torcida do São Paulo é uma torcida apaixonante. E tem uma coisa, gente, o São Paulo, ele vai crescer. Essa mentalidade que o Raí trouxe para o São Paulo, eu acredito nela, eu acredito nesse trabalho do Raí. Né? O Leco deu essa condição para a gente, porque todo mundo só fica falando mal, o Leco. Não, ele deixou a gente à vontade e a gente está fazendo um trabalho. Esse trabalho, ele vai continuar. É como o Edmundo fala, a paciência. O Corinthians ficou quantos anos sem ganhar? E começou a ganhar. Era Mano, Tite. Quantos treinadores o Corinthians teve ao longo de Tite, Mano? Muito pouco. Muito pouco. E teve de 2009 a 2015, mudou praticamente nada. Tem 3 ou 4, talvez. 4. E é isso que o São Paulo tem que ter, essa paciência. Eu sei que o torcedor de São Paulo, nesse momento, ele não está feliz, ele esperava o título, como a gente também. É uma decepção, para todos nós, a gente está sentindo. Mas o São Paulo está no caminho certo, como quando perde do Tolima. E o André disse, calma,
a coisa aqui vai caminhar. Eu acho que do São Paulo vai caminhar também. Ricardo, a gente vai finalizar aqui o Papo de São Paulo, tem muito ainda para conversar. Posso falar uma última pergunta? Claro, então, a última aqui que a gente vai virar para a seleção. Então, já projetando 2019 do que você falou. Entendendo aquilo que você falou do Aguirre, a leitura que eu faço aqui é que, por você, com reforços, ele seria o técnico para 2019. Sim, poderia sim. E mais do que isso, há uma preocupação sua de que o trabalho do Jardine falte experiência para essa Libertadores, ainda mais pelo curto espaço que o São Paulo vai ter de treinamento, já para pegar uma pedreira agora? Eu acho que o mais do que o treinador tem que fazer contratações. O São Paulo tem carência em algumas posições, contratou, eu acho que contratou bem. Pablo é uma delas, vai contratar mais o São Paulo. Eu acho que não, eu acho que é como o treinador do River, o Galhardo. Eu joguei contra o Galhardo, era um garoto na época, né? Quando colocaram o Galhardo, a Argentina não tem isso, gente. Quando eles colocam o treinador, eles confiam. Quando ele coloca um garoto, eles confiam. Aqui a gente sempre está desconfiando, o medo. Lá não. Eu joguei 2 anos na Argentina, então tem que confiar no Jardine. Eu acho que o Jardine tem tudo para dar uma boa cara ao São Paulo, dar uma continuidade a um trabalho que eu acho que o Aguirre fez muito bem. E é como diz, a vida segue para todo mundo, mas eu confio. Eu acho que, principalmente o que Raí, ele quer implantar dentro do São Paulo. Eu acho que o torcedor tem que ter calma, tranquilidade. Eu acho que 10 anos é muito, ganhar um título só é muito, por tudo que o São Paulo ganhou. Mas humildade, pisar um pouquinho para trás e apoiar o time. Eu acho que o São Paulo ele está no caminho certo. É um passo para trás, aquela história, né? Um passo para trás, 2 para frente, né? Daqui a pouquinho. É isso aí. Ricardo Rocha, hein? Nosso convidado hoje aqui no Expediente Futebol, desse último expediente de 2018. Não para aí não, hein? Não para aí. Ricardo Rocha vai seguir com a gente, que daqui a pouquinho o assunto será Seleção Brasileira. Rápida paradinha, a gente já volta.